Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. Aliás, o primeiro programa Mão na Roda do ano de 2018. E aproveitando, quero desejar a todos um ano feliz, próspero e abençoado. O programa Mão na Roda é um programa do Rotary Clube de Tupã que visa valorizar os profissionais das diversas áreas de atuação dentro do nosso município, dentro do nosso país como um todo. Porque o Rotary é uma organização internacional de profissionais e pessoas de negócio, líderes em suas áreas de atuação, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Dessa maneira, um aglomerado de profissionais das diversas áreas, nós, como rotarianos, procuramos melhorar a vida das pessoas e levar este elevado espírito de ética e de trabalho para todas as pessoas. Janeiro em Rotary é o mês dedicado aos serviços profissionais. E como não poderia deixar de ser, nós trouxemos uma profissional respeitada na cidade. E em virtude do dia 20 ter sido comemorado o Dia do Farmacêutico, está conosco hoje a Lúcia Cláudia Orlandi Lemos, que é farmacêutica bioquímica, muito conhecida e respeitada aqui na cidade. Cláudia, nós te damos as boas-vindas e seja bem-vinda a este programa. Aproveite este tempo, nós vamos conversar um pouquinho. E para a gente iniciar, eu gostaria de saber um pouquinho de você. Gostaria de saber quem é a Cláudia, onde você nasceu, o que você fez. Então fique à vontade, por favor. Bom, primeiramente, bom dia, né? Gostaria de agradecer ao Rotary Clube de Tupã o convite, a oportunidade de estar aqui, e a TV Câmara também pela oportunidade, né, de cada profissional poder vir aqui falar, né, da sua profissão. Sem dúvida. Bom, eu sou natural de Oswaldo Cruz. Aqui pertinho de nós. Aqui pertinho, minha família ainda mora lá, meus pais. E eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade de São Paulo, na USP. E vim para Tupã, abri a farmácia aqui em Tupã em 1994. Então, viajei 5 anos de Oswaldo Cruz para cá. E em 99, 2000, aí eu me mudei definitivamente. Então você mudou-se para Tupã por questões profissionais? Profissionais. Uhum. E desde 1994 você tem a farmácia? Aqui em Tupã. Aqui, certo. A farmácia... E mudou-se em 99? 99. Eu abri a farmacotécnica em Oswaldo Cruz, porque eu trabalhava em São Paulo, e eu fui convidada para trabalhar na Santa Casa de Oswaldo Cruz, então foi quando eu retornei. E lá em 87, né, terminando a minha pós-graduação em homeopatia também, a gente, né, abri a minha empresa. E depois, em 94, a gente abriu a filial aqui. Então, a matriz era em Oswaldo Cruz, a filial aqui. E depois tornou-se a matriz? Aqui tornou-se a matriz. E você ainda tem a farmácia em Oswaldo Cruz ou não? Não. Nós éramos em 2 farmacêuticas, né? A minha tia, Marta, era casada com meu tio. E quando eu me mudei para cá, então ela ficou com a unidade de Oswaldo Cruz e eu com aqui, mas depois manteve tudo aqui. Ela até hoje trabalha em outra área. Ah, mas que beleza. Muito bom. E vamos falar sobre casamento, família. Eu sou casada com o Felipe, que também é rotariano do Rotary Clube de Tupã-Vanuíra. Eu tenho 2 filhos, a Larissa, de 21, que faz engenharia em Campinas, e o Lucas, de 16. São 2 filhos. E o Felipe? O Felipe, como é que vocês se conheceram? Porque eu sei que você é amante de esporte. Você gosta de basquete, gosta de tênis. Então, e como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse início de relacionamento? Bom, o Oswaldo Cruz sempre teve um basquete muito forte, né? Anos atrás, disputava os campeonatos e meu pai, como era prefeito, então muito incentivador, e a gente vivia do esporte, né? E quando eu fui para a faculdade também jogava. Quando eu retornei para o Oswaldo Cruz, eu já fazia tênis, basquete. As minhas amigas lá, Cláudia, volta, né? Tem um professor novo de tênis. E aí, como eu tinha voltado, eu sempre gostei de esporte, eu voltei a praticar o tênis. O Felipe era meu professor, eu não o conhecia. Aí, depois de 3 anos, a gente se casou. Ah, que beleza. Então, casou-se. Então, assim, eu conheci o professor de tênis e depois... E hoje ele trabalha com você na farmácia? Hoje ele trabalha comigo. Muito bom. E os filhos? Você disse que tem uma filha em Campinas.
E Ela está cursando? a Larissa faz engenharia de produção, está no último ano. Último ano já. Último ano. Estagiando? Está estagiando, está numa empresa multinacional chamada Ingridium. E nós estamos muito contentes, porque é uma batalha, né? Hoje Sim, estudar sem os dúvida. filhos. Então ela está no último ano, né? São 5 anos. E o Lucas faz o ETEC Paula Souza, né? O ETIM, o Colegial Integrado também, muito bom. Quer dizer, os filhos já estão encaminhados também, né? Encaminhados. Mas você disse que o Felipe é rotariano, mas a Cláudia também é uma rotariana ilustre. Aliás, nós temos um amigo lá em Sorocaba, carinhosamente nós o chamamos de governador Maneco. O governador Maneco diz que em Rotary só existem pessoas ilustres, né? Só existem pessoas ilustres em Rotary. Então, ele toda vez que apresentava alguém, dizia assim, o rotariano mais ilustre de uma certa cidade. Aí vinha outro e dizia, o rotariano mais ilustre dessa cidade. Então, para todos ele dizia isso. Então, você é uma rotariana ilustre por causa do seu trabalho. Então, fala um pouquinho para nós também dessa sua vida rotária, dessa sua trajetória. Como é que você entrou em Rotary? E eu sei que você tem diversas atividades hoje em Rotary. Gostaríamos que você falasse alguma coisa para nós. Bom, eu tive contato com o Rotary lá em Oswaldo Cruz ainda. Meu pai era rotariano, sim. Então a gente frequentava o Rotary como aqui os meus filhos frequentam desde pequenininhos, né? E quando eu retornei, né, profissionalmente, meu pai já tinha, por questões profissionais, porque trabalhou em São Paulo, teve a necessidade de se afastar, mas aí eu ia dar palestra sobre a parte de doação de sangue, né? Porque o Rotary sempre encabeça esses campanhas especiais, né? Na parte profissional, era sempre convidada a dar palestra da profissão ou quando o Rotary tem, né, com os jovens. Então, sempre tive ligada a Rotary dessa forma. E lá em Oswaldo Cruz, quando eles fundaram o Rotary Clube Oswaldo Cruz, Califórnia, que na época também fundou aqui o Tupã Vanuíri, eu fui convidada a participar como rotariana, né? Justamente nesse primeiro ano eu estava fundando aqui a filial e tinha acabado de me casar, então nesse primeiro eu estava meio conturbado, mas no ano seguinte, aí eu e o Felipe nós já entramos, né? Então vocês tornaram-se rotarianos lá em Oswaldo Cruz. Lá em Oswaldo Cruz. Ah, então a sua trajetória é maior do que eu imaginava. E quanto tempo você ficou no Rotary Clube de Oswaldo Cruz? Lá no Rotary eu fazia parte do Oswaldo Cruz, Califórnia. Califórnia, sim, perdão. Né? Como eu tinha essa situação de viajar todo dia, então o Felipe era do Rotary e eu fazia parte da Casa da Amizade, não é? Mas continuava toda a parte profissional no Rotary lá, é muito ativo, né? Os dois Rotarys lá, o Oswaldo Cruz e o Oswaldo Cruz, Califórnia. E aí quando eu me mudei para cá, a gente continuou frequentando o clube lá, porque eu aproveitava para visitar, né, meus pais, então... Mas aí o pessoal falava, não, tem Rotary em Tupã. Aí o Felipe começou a frequentar, né? E fez uma carta de apresentação, foi convidado, passou pelos processos normais. E aí a gente, em 99, 2000, né, quando eu me mudei, aí o Felipe ingressou no Vanuíri e eu ficava na Casa da Amizade, mas daí 2 anos eu já fui convidada a ser rotariana mesmo aqui. Tornou-se rotariana. E no Rotary Clube Vanuíri, quais foram suas atividades, os cargos que você desenvolveu lá? Quando o Felipe foi presidente do Rotary Clube Tupã Vanuíri, eu fui presidente da Casa da Amizade, né? Perfeito. Um trabalho muito bonito, né? A Casa da Amizade lá é muito ativa. Depois, em 2005, eu fui presidente do Rotary Clube Tupã Vanuíri. Depois fui governadora assistente e na minha gestão, por ter fundado o programa Rota Kids, né, com o primeiro clube de Rota Kids do distrito aqui em Tupã, eu fui convidada pela governadoria a ser coordenadora do programa e desde lá... Bom, então já que você falou do Rota Kids, explica um pouquinho para nós o que vem a ser o Rota Kids e o que o Rota Kids faz. O Rotary Internacional tem o programa da juventude, né, o que eles chamam hoje de Comissão da Juventude. Tem 2 programas totalmente estruturados, que é Rotaract e Interact. E tem um programa ainda evoluindo para a estruturação, que é o Rota Kids, mas já existe no mundo todo desde a década de 80 e é com os jovens, né, crianças e jovens de 7 a 12 anos. E muito interessante, na época o Vanuíri, como até hoje né, um clube mais jovens, tem muitas crianças, eu me encantei pelo programa, adoro trabalhar com crianças e pesquisamos junto com o governador que iria assumir, que era o governador Giometti. E aí nos encantamos e fomos pioneiros, né,
aqui no distrito, até fundamos clubes em outros distritos, em Passo Fundo, em Votuporanga, que é um outro distrito, ajudei a fundar. Chegamos a ter 16 clubes, então a gente trabalha sobre o lema Servir Brincando, porque o lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si. E na temática para as crianças é servir brincando, então é introduzir crianças e jovens no meio da comunidade, do respeito, da família, do trabalho voluntário. Isso. Voluntário, certo, perfeito. Introduzir a criança no que vai ser seu meio mais pra frente, para pegar amor, inclusive, pelo trabalho voluntário, né? Porque uma coisa que tem faltado são pessoas dispostas a prestar algum serviço voluntário, a fazer alguma coisa, em todas as áreas. Então, esse programa Rota Kids visa levar as crianças, já desde pequenas, você disse a partir dos 7 anos, a aprender a servir. A servir. A gente começa primeiro com a ética. Sim. Né? Mostrando, né, que desde pequenininho, porque a gente é de 7 a 12, mas a gente ainda criou os mascotinhos, né? A gente até brinca, né? A mamãe tá grávida lá, a gente já fica de olho para pôr um bottom no mascotinho quando nasce. Né? A gente tem vários mascotinhos aqui em Tupã, uma gracinha. Mas a gente começa pela ética, né? E aí a gente vai dentro da filosofia rotária, introduzindo isso com as crianças e sempre com o objetivo, em busca da ética, da solidariedade, da compreensão, né? E também estimulando a parte profissional, que a gente leva profissionais para falar com esses jovens. Sim, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de falar com os Rota Kids, falar com as crianças. São experiências boas. Até porque os meus 2 filhos, um deles continua sendo, aliás, é o presidente do Rota Kids, e o mais velho, embora já esteja na idade do Interact, ele quer ficar com os pequenos. Ele não percebeu ainda o seu tamanho e a sua idade, ele quer ficar lá junto com os Rota Kids, e isso é muito bom, viu? Ele é o nosso braço direito. Ajuda bastante, né? Também porque é forte. E eles aprenderam muita coisa em relação à ética, estão aprendendo ainda, e o servir, o servir à comunidade, isso é muito bom. E no Rotary Clube de Tupã? Como é que você chegou no Rotary Clube de Tupã? Isso. Que é o nosso clube. E que é o mantenedor desse programa também. Então, as reuniões do Rotary Clube Tupã Vanuíri acontecem às quintas-feiras, né? A partir das 20h30 horas. E há uns 8 anos eu tenho uma consultoria. E o consultor, ele chama Juliano, ele é de Marília. E ele só tinha horário de quinta, justamente coincidente com... No horário das reuniões. Das reuniões do Rotary. E eu fiquei numa situação muito delicada, mas era um momento que a gente... né, eu adoro o que eu faço na farmácia e é bem complexo, então eu precisava ter essa dedicação. E ele não tinha. Ele falou, olha, assim que eu conseguir eu mudo, mas por enquanto, então, por uma questão profissional, eu teria até que me ausentar de Rotary. Mas aí, o pessoal sabendo disso, como as reuniões do Tupã são às terças... As nossas reuniões, terça-feira, 23. Então, para eu não perder, né, o vínculo rotário, eu fui convidada, então. E por isso que eu fui para o Rotary Tupã, né? Continuar, sempre frequentei o Rotary Tupã, né? Os clubes frequentavam até a mesma sede, na minha época de presidente. Inclusive, quando eu fui presidente no Vanuíri, o Paulo Ricardo foi presidente no Tupã, então a gente já tinha... um estreitamento muito bom. E aí amizade, né? Amizade eu já tinha. O Rotary também tem essa importância da gente ter um círculo de amizades crescendo cada vez mais, né? E a gente até brinca no distrito, né? Eu fui a única mulher a ser presidente dos 2 clubes, né? Que você também foi presidente do nosso clube. Fui presidente do Rotary Clube Tupã. E no Rotary Clube de Tupã, você hoje coordena... Não só no Rotary Clube de Tupã, mas no distrito você coordena os programas da juventude. No Rotary Clube Tupã, atualmente, eu sou coordenadora da Comissão da Juventude, né, que tem as 3 coisas, mas eu especificamente eu coordeno o Rota Kids. E no distrito também, eu coordeno o Rota Kids no distrito, tentando, né, desenvolver mais o programa, que os clubes fundem mais, o que a gente vai desenvolver. Tivemos um seminário agora domingo muito produtivo, muito bom. Né, para a gente, quanto mais jovens, né, imbuídos e os rotarianos se dedicando a esse programa, o futuro sempre a gente tem mais esperança. Né? Sim, é verdade, até porque educar os filhos hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, está muito difícil. Está muito complicado, né, dar educação para os filhos, segurança, está uma situação difícil. Então, se existe um programa dentro do Rotary Club, que é
uma entidade conceituada e respeitada, para que os nossos filhos participem. Isso é de extrema importância. Eu acho que Tupã, inclusive, é uma cidade privilegiada, porque não só no Rotary, mas nos outros clubes de serviço, em outras situações, também os Demolei, as Filhas de Jó, o Léo Clube, Rotaract, Interact e Rota Kids, muitos jovens, o Parlamento Mirim. Então, eu acho que essa formação é importantíssima para o futuro, né? O envolvimento, né? O envolvimento. Então, a dedicação das pessoas que sem dúvida, estão por trás, né, desses trabalhos, que, né, você tem que dedicar um tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está se dedicando a isso. Então, eu tenho oportunidade de frequentar também esses outros agremiações, vamos chamar assim, e eu acho que Tupã é privilegiada. E a gente vê os jovens, eu me encanto quando eu vejo alguns deles até falando, eu falo, nossa, esse vai ser um líder, né? Então é muito importante, né, o jovem se engajar e os adultos ali por trás, né, os profissionais, as pessoas que se dedicam a isso. Né? Temos que cuidar dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas da juventude como um todo. A nossa comunidade, né? Da nossa comunidade, sem dúvida, né? Sem dúvida. E, Cláudia, nós também no Rotary temos um programa de intercâmbio de jovens, intercâmbio internacional. E por muitos anos você tem sido a mentora desse programa. Você pode falar um pouquinho como é que isso funciona, até a título de informação para os nossos telespectadores, que talvez alguém esteja interessado em fazer um programa desse. Dias atrás, uma jovem de Itapetininga me mandou um e-mail perguntando como é que ela fazia para, quais as informações que eu teria sobre intercâmbio e com quem ela poderia falar em Itapetininga. Eu disse, ficou complicado, em Itapetininga eu não conheço ninguém. Mas aí eu a orientei a procurar o Rotary Club e depois eu não sei o resultado, se ela já conseguiu o intercâmbio. Mas como é que funciona o intercâmbio internacional de jovens? Isso, é um programa muito forte de Rotary mundial, não é? Porque acontece o mundo inteiro, esses jovens, né, se fazendo, intercambiando pelos países. O nosso distrito tem uma participação muito grande nesse programa. 5%, parece nada, né? Mas 5% destes jovens são do programa que chama IEP, né? Young Exchange Program, né? Então, programa de intercâmbio de jovens no nosso distrito. Ele tem um departamento específico, faz parte da Comissão da Juventude, mas ele funciona autônomo, assim, né? Porque ele é bem complexo. E pegou, assim, teve um desponto muito grande na década de 70, com o Dr. Joamir até na época. E hoje, assim, em média, o nosso distrito recebe e manda, né? Em torno de 100 a 120 jovens. Uma quantidade razoável. Existe o Long Program, que é o programa de longa, e o Short Program, o programa de curta. O programa de longa, o estudante, ele, né, é estudante, por isso ele pode ficar um ano, né, no país onde ele vai fazer o intercâmbio. E o de curta, ele fica nas férias escolares de verão, nossas, né? Então, por exemplo, o nosso estudante viaja dezembro e janeiro, e os estudantes, né, dos outros países viajam julho, agosto, que são as férias de verão deles. E tem um site no IEP, que é iep4510.org.br. Lá estão todas as instruções. As informações. E qual é a idade? O jovem lá com 13 anos, ele já deve, né? E as famílias interessadas, não precisa ser filho de rotariano, a gente precisa deixar isso bem claro. Não tem uma diferença porque é filho de rotariano lá. Porque assim, como o número de vagas é menor sempre que o número de procura, então existe um processo seletivo até para como que vai escolher. Então é uma escolha muito, muito correta, né? Então existe uma somatória de coisas, né? Então, presenças em treinamentos do candidato com a família, depois existe uma prova e aí faça uma seleção. Então, o jovem e a família interessada pode acessar esse site, iep4510.org.br. Eu comento com 13, porque assim, isso é um processo, né, que vai amadurecendo. E com 15, né, você já pode se inscrever. Se inscreve através de um clube, porque sempre tem um clube patrocinador, não é você sozinho. Né? Você entra em contato com o clube da sua cidade. Aqui nós temos os dois, inclusive o Felipe é lá no Vanuíri,
da comissão também, então já fica fácil, ele sempre também fez essa parte. Então, quem tiver interessado, procura um dos 2 clubes. Existe um oficial de intercâmbio, porque existe uma comissão dentro do clube. Esse, já há alguns anos, é a Ilma, né? E Xaná, já Ilma, nossa companheira, ela que é oficial. E eu sou conselheira junto com o Samuel, né? Porque tem essa comissão, tem um oficial e 2 ou 3 conselheiros para acompanhar esses jovens. Então, o jovem se inscreve, faz esse processo seletivo, é como se fosse um vestibular, mas tudo com conhecimento. A prova tem conhecimentos gerais, conhecimento da língua inglesa e conhecimentos rotários. E a nossa antiga OSPB, né, a nossa parte de História do Brasil também cai. Tudo isso está disponibilizado no site lá do distrito. Ele tendo a prova, ele tem uma classificação e depois, na sequência, existe o dia da escolha. Então, o melhor classificado escolhe primeiro, vão tendo as vagas e a gente manda jovens para o mundo todo e recebe também do mundo todo. Eu já recebi mesmo sem mandar ninguém. Inclusive, essa semana eu acabei de receber um presente do primeiro intercambiário que veio todo ano, a família dele, do Tobias. A gente troca, eu recebi uma coisa mais linda, uma folhinha. Ele veio para minha casa em 2007. Que beleza. O primeiro que eu recebi. Então o Rotary patrocina amizades, inclusive internacionais. Internacionais. Né? Muito bem. Nós estamos aqui falando com a farmacêutica bioquímica Lúcia Cláudia Orlandi Lemos e no próximo bloco nós falaremos sobre farmácia, sobre a sua profissão. Nós teremos um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos.